com o primeiro boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à 15ª Primavera de Museus, que é organizada pelos museus das cidades de Cambé, Rolândia, Londrina e Biporã, também pelas universidades aqui locais, a Universidade Estadual de Londrina, o Centro Universitário Filadélfia, Unifil. E no atual ano, a gente tem o tema pautado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que é Museus, Perdas e Recomeços, para refletir sobre o atual momento em que vivemos, né, do contexto da pandemia do coronavírus, e qual é o papel aí dos museus e as possibilidades de atuação nesse contexto. A partir de uma realização do Museu de Arte de Londrina, Secretaria de Cultura, Museu Histórico e de Artes de Biporã, Museu do Café de Biporã, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Biporã, Museu Histórico de Cambé, Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, a Universidade Estadual de Londrina, o Museu Municipal de Rolândia, Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia, Centro Universitário Filadélfia, Unifil, Projeto de Educação Patrimonial e o Sesc Cadeião. Dando continuidade à programação, a gente tem a nossa segunda atividade online, intitulada Encontro Online Paulo Menten e o Universo da Gravura. O encontro online ele faz parte do projeto Museu de Arte de Londrina em Diálogos, Artistas, Acervo e Memórias, que tem o objetivo de propor atividades. No contexto agora da pandemia, elas estão aí sendo prioritariamente online, que é juntar artistas que têm obras no acervo do Museu de Arte de Londrina, como é o caso do Paulo Menten, que tem 110 obras, das mais de 600 obras do Museu de Arte de Londrina, e também pesquisadores que atuam no campo aí da pesquisa de arquitetura, arte e cultura, além de servidores e servidoras para também dar o olhar da gestão pública a partir dessa conexão que o Museu de Arte pressupôs desde a sua criação. Para essa edição, temos, então, como convidados e convidadas, o Rafael Menten, que é historiador, artista e neto também do Paulo Menten, a pesquisadora Priscila Perucci e a Sandra Joia, que esteve à frente durante muitos anos, né, da gestão do Museu de Arte de Londrina. Vou apresentar brevemente. Aqui tem a foto dos 3 convidados, né? O Rafael, a Priscila, a Sandra. Já agradeço a disponibilidade das 2 convidadas e do convidado em participar hoje do nosso encontro. Aqui tem uma breve biografia do Paulo Menten. Eu vou passar de maneira mais rápida, porque a gente vai estar falando bastante desses aspectos da trajetória do Paulo, através de 3 olhares que conviveram e têm relações aí biográficas com o Paulo. O Rafael Menten, que será a nossa última fala, ele é formado em História pela Universidade de Guarulhos, de São Paulo, em 2011. Ele muda-se para Londrina para ser gestor do Ateliê de Gravura Paulo Menten, 2012 até atualmente. Em 2016, termina o curso de especialização em História e Patrimônio, na UEL. 2020, termina o curso de graduação em Letras na UEL. E é um dos criadores da Mostra Latino-Americana de Gravura em Londrina, que está indo para a sua 3ª edição. Participa também do projeto Matrizes em Movimento, já em sua 3ª edição, proposto por Carolina Sobreira, que foi proponente do projeto também de catalogação do acervo Paulo Menten. Participou do curso de impressão litográfica, proposto por Sandra Soares,
Entre as atividades realizadas estão todas voltadas para a preservação e difusão da gravura e memória do artista Paulo Menten, com a realização de cursos, oficinas, aulas, exposições e produção de material didático e artístico. A Priscila Perudi, que fará a nossa segunda fala, é historiadora, graduada em História, pós-graduada em especialização em Patrimônio e História e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Ela é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Dr. Paulo Knaus, de Mendonça. Defendeu nesse ano, em 2021, a tese O Universo Mentiniano, Paulo Menten e os Mundos da Arte e da Gravura no Brasil no século XX. Tem experiência em pesquisa na área de História, com ênfase em História da Arte, Cultura Visual e Patrimônio Cultural. Atuou junto a instituições como universidades, Museu de Arte, Secretaria Municipal de Cultura, Ateliê de Gravura, Museu Histórico e Centro de Pesquisa e Documentação. Atualmente está desenvolvendo pesquisas sobre o mundo da gravura de arte no Brasil no século XX, com ênfase na trajetória na obra e no acervo do ateliê do gravador Paulo Menten, 1927 e 2011. A Sandra Joia, que fará a nossa fala na sequência, ela se chama Sandra Mara Montrisol Sanches Joia, tem 60 anos, ela é graduada em Pedagogia, com especialização em Arte e Educação, foi funcionária pública e é aposentada, com 32 anos dedicados à arte e educação. Foi diretora do Museu de Arte de Londrina de março de 2001 a 31 de outubro de 2012 e atualmente é empresária no segmento da moda feminina. Eu vou passar para a Sandra Joia agora tecer a sua primeira fala e eu vou abrir aqui o slide que você sugeriu como projeção, tá, Sandra? Daí você vai me guiando por aqui, no sentido de passar um pouco à frente, voltar os slides, tá? Com você, Sandra, seja bem-vinda, a gente agradece aqui a sua participação. Oi, Sandra. A gente não está te ouvindo. Será que é o microfone? Ou às vezes o fone também? E agora? Estou sem fone. Te ouvimos perfeitamente. Você nos ouve bem? Com o fone, sem fone não. Tá. Então agora regularizou aí a questão técnica. Para você ouvir sem o fone, você tem que tirar ele do computador. Tá. Eu estou no celular. E vocês agora ouvem bem? Ouvimos sim, Sandra. Então vamos lá. Boa tarde mais uma vez a todos. Os meus sinceros agradecimentos por estar participando nessa edição de Primavera dos Museus, principalmente para a gente falar sobre o nosso saudoso e querido Paulo Menten. Vale a pena lembrar que a primeira edição de Primavera dos Museus ocorreu em 2007, onde trabalhamos muito, Museu de Arte, Museu Histórico, unidos, convidando os museus de Londrina e região para a gente divulgar, valorizar os espaços de memória, os museus, estreitando as relações com a sociedade e mostrando à comunidade a importância dos museus como espaços vivos, não só os guardiões de objetos históricos, artísticos, documental, cultural, mas sim espaços vivos, preocupados com a arte e educação. Então, é um prazer muito grande lembrar disso, porque o primeiro tema foi meio ambiente, memória e vida. E a nossa união com o Museu Histórico e com os museus da região foi fantástica. Fizemos um bom trabalho e era uma novidade, a primeira edição foi uma novidade, então foi algo assim que eu me lembro com muito prazer, com muita emoção.
E falar de Paulo Menten, como vocês sabem, é uma coisa assim muito emocionante para mim. Eu Parece que a Sandra fui servidora pública 32 anos, 9 meses e 5 dias para mim, porque ele era um companheiro e ele sempre frisava a importância de falarmos de espaços culturais, de instituições de memória, de museus, sempre como espaços dinâmicos, voltados para a educação, para a formação do cidadão. Então, eu sempre falo assim, era prazeroso ter ele no museu, sempre, era assíduo, e ele sempre frisava para a gente que quando a gente recebesse crianças, jovens, a gente não deixasse de falar nas monitorias a importância do prédio enquanto estação rodoviária de Londrina até o ano de 1988, a importância do marco moderno na arquitetura, com o ousado projeto de Vila Nova Artigas e do Carlos Cascaldi, que foi inaugurado na década de 50, 1952. Então, o Paulo era muito preocupado com essa coisa da formação, da educação, do artista estar perto da comunidade para falar de vida, de beleza, de sensibilidade, de expressão. Então, vamos lá. A minha fala hoje é uma fala de pequenos relatos de uma convivência maravilhosa que eu tive com o Paulo. Relatos esse enquanto administradora do museu e enquanto pessoa, porque a minha gratidão ao Paulo é enorme. Ele mora no meu coração. Foram anos e anos de convivência muito saudável. E nós vamos para o primeiro slide, que é 1997, outubro de 97. Em 1997, o museu passava, no início desse ano, por uma readequação. Era um projeto em parceria Prefeitura de Londrina, Secretaria de Cultura e Sociedade Amigos do Museu de Arte de Londrina, Samalon. Esse projeto surgiu da necessidade de readequar o espaço do museu, recém-inaugurado em 1993, num prédio todo de vidro, né? Num prédio lindo, mas que não tinha a climatização, a iluminação necessária e os painéis expositivos necessários para uma bela exposição. E foi assim que a minha vida começou no Museu de Arte. Em 1997, eu fui convidada para assessorar a então diretora, a senhora Lourdes Pagano, e justamente acompanhar esse projeto de readequação do prédio. E foi assim que tudo começou. 97 foi um ano diferente para mim, porque era tudo muito novo. Eu nunca tinha trabalhado com os artistas diretamente. Eu, pedagoga, trabalhando com arte e educação na biblioteca infantil, com literatura infantil, trabalhando com os eventos, com a ação cultural da biblioteca pública, designada, então, ao Museu de Arte, e tentei fazer um bom trabalho. Conheci de perto o Paulo Menten, e ele, numa tarde de outubro de 2007, nós estávamos sentados, eu, Dolores, Paulo, um grupo de artistas, discutindo quais seriam os rumos do museu, sonhando com o que ia acontecer após esse projeto que iria reinaugurar o museu
no início, em março de 1998. E ali, conversando, o pessoal foi se retirando. O Paulo me fez um monte de perguntas, muito gentilmente, muito educado, sobre o que era arte para mim, para que servia a arte, e fomos conversando, e eu respondi a minha maneira, e ele fixou os olhos em mim, e eu vou ler para vocês o que ele falou. Ele falou: menina, ele me chamava de menina. Menina, enquanto você estiver no museu, estarei ao seu lado, colaborando, ponderando, chamando sua atenção caso seja necessário, e te darei suporte técnico para tudo que vier. E me deu essa pintura que eu coloquei para vocês aí, não sei se todo mundo está vendo, está visualizando, me deu essa pintura, é uma pintura no papel cartão. Ele sempre me dava um mimo, me trazia alguma coisa, escrevia alguma coisa para mim, ele era muito cuidadoso, generoso. E foi assim que a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. Paulo era pintor, era desenhista, era poeta, era crítico em arte, era jornalista, era o nosso mestre na gravura. Enfim, falar dele é o mesmo que falar em intuição, em tempo, em construção. Ele era muito dedicado em difundir os seus conhecimentos com todos. E isso era algo assim fantástico nele. Um homem simples, generoso, minucioso e muito querido com todos. Passava horas no museu colaborando. Já em 2001, o secretário de Cultura, então, Bernardo Pellegrini, passei alguns anos na diretoria de patrimônio histórico e artístico. A Wanda de Moraes, uma funcionária assim de muita qualidade na Secretaria da Cultura, e juntamente com ela eu cuidando do patrimônio artístico, mas não diretamente nessa época do museu. Fiquei 97, 98, 99, 2000 na Secretaria da Cultura, na Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, repetindo aí. Aí, em 2001, o então Bernardo Pellegrini, muito gentil, me designou a assumir a direção geral do museu, ir direto para o museu, e foi assim que nós começamos, em 2001, um árduo trabalho. Muito, muito interessante, porque assim, acontecia muitas coisas ao mesmo tempo. Muitos me chamavam de elétrica, mas tinha que ser elétrica, e o Paulo até me falava, devagar, devagar. Era muito interessante o jeito que trabalhávamos, né? E foi assim, então, que tudo começou. E fora do museu, então, 2001, já estamos aí nessa coisa cronológica, 2001 trabalhamos muitos, ficamos muito próximos, e nesse ano de 2001, Paulo e eu começamos a comemorar os nossos aniversários juntos. O meu, final de maio, e o dele, meados de junho. Então, a gente sempre pensava em alguma coisa fora do museu, saíamos, vínhamos para o meu apartamento, ou para o apartamento dele e da Dolores, e ali, com um grupo de artistas, sempre comemorávamos os nossos aniversários. E, na tela aí, não sei se o Danilo já está com ela, tem uma gravura também, um outro mimo, Paisagens Urbanas, é uma xilogravura de 1975. Então, o Paulo era sempre muito querido, muito gentil. Dolores e o Paulo me mimavam muito,
mas era muito bom, eu cresci muito, eu aprendi, a minha vida profissional e enquanto ser humano foi assim, fantástica, pela presença de pessoas boas na minha vida, né? Aí, essa gravura me traz, assim, grande emoção, eu tenho ela guardada aqui, e falo para vocês, é um dia para mim hoje de muita emoção, porque eu tive que mexer nisso tudo, assim que eu aposentei, a minha mãe teve um problema de saúde muito sério e ficou de cama, foram 7 anos na cama, então eu me fechei para os eventos sociais, para as artes, eu fiquei focada em cuidar da minha mãe e não participei de nada dos eventos. Então, mexer nisso tudo hoje foi muito importante para mim, sabe? E poder estar apresentando isso para vocês. Relatos, breves relatos, mas de uma importância muito grande para mim. Bom, gostaria que o Danilo colocasse agora um editorial que se chamava Dr. Gachet. Foi uma publicação muito simples que circulou no ano de 1999 e também no início do ano 2000. E foi uma coisa assim bacana, porque o Paulo era colaborador. E eu destaquei aqui uma fala que eu vou ler para vocês verem como o Paulo era um homem à frente do seu tempo. Nesse editorial de janeiro do ano 2000, Dr. Gachet, Arte e Vida, o Paulo falou: a globalização é inevitável. O mal da gente é não estar preparado para interatuar com ela. A gente tem que impor a nossa regionalidade para ser atuante. O homem é um ser político e o artista tem que estar ligado a tudo isso como intérprete da emoção. Então, eu digo a vocês assim, o Paulo falava com muita propriedade. Nós estávamos vivendo a década de 1990 com muita coisa, a internet, a globalização, tudo muito novo para nós. Eu tenho 60 anos, o Paulo naquela época já tinha 70, então assim, era muito interessante a gente fazer parte de toda aquela tecnologia. E, lógico, nós tínhamos dificuldades para lidar com isso, mas o Paulo já era um homem à frente do seu tempo, já consagrado, ele sempre muito ético, muito generoso, muito humilde e muito participativo com toda a sociedade, com todos os artistas em Londrina. E isso me fascinava. O Paulo tinha trânsito livre com todos, era muito interessante. E eu não sei se o Danilo colocou, nesse editorial, eu sei que às vezes fica difícil para ver, tem uma xilogravura, uma caricatura do Paulo, desculpa, é uma caricatura que o Paulo fez em 1992, eu sei que deve estar muito... É um autorretrato de 1992, é uma xilogravura, ela é pequena, é de 19 por 25, e depois ele fez ali uma imagem dele e uma caricatura, ficou muito, muito interessante, por isso que eu achei importante trazer para vocês, porque é um editorial que eu acho que muita gente não sabe da existência, né? E achei importante. Mas vamos lá. Vamos lá agora para o ano de 2002. Nós fizemos uma exposição muito interessante no museu para comemorar os 75 anos do Paulo. Paulo Menta em gravura, 75 anos.
Essa mostra foi inaugurada em outubro de 2002. Paulo ficou muito feliz, e foi um árduo trabalho também de organizar essa mostra. Tivemos apoio de muitos colaboradores, porque naquela época era muito difícil fazer arte, cultura, promover eventos, então a gente sempre tinha colaboração de muita gente da comunidade, de Londrina e região. E aí, então, fizemos essa mostra, inauguramos, né, fizemos no sentido assim, inauguramos a mostra. Essa mostra circulou primeiro em Cornélio Procópio, onde o Paulo morou muito tempo. Assim que ele veio de São Paulo, o Paulo foi para Cornélio Procópio. Então, a mostra, o nosso objetivo era levar a mostra primeiro para Cornélio Procópio. Depois, a mostra, no ano seguinte, seguiu para Maringá, no Teatro Calil Haddad, e foi também, assim, um sucesso. Eu nunca esqueço, o Bernardo nos concedeu a Kombi da Secretaria da Cultura, e nós fomos representar a cidade de Londrina, levamos o Paulo, a Dolores, e participamos do cerimonial de abertura. E representamos muito bem, foi muito interessante, o Paulo interagindo com todos, estreitando relações. Foi muito bacana estar em Maringá com essa mostra. Depois a mostra também circulou em outros espaços, e um espaço importante foi ela na Câmara de Vereadores de Londrina. Bom, seguimos trabalhando muito, anos a fio, muitos eventos acontecendo no museu, programa educativo, oficinas artísticas, mostra nordestina, era uma festa, né? Festa nordestina, trouxemos Lina Bobardi, trouxemos Ariano Suassuna e Paulo Mentem sempre junto, nos dando todo o suporte necessário, com os convidados, enfim, fazendo com que os nossos eventos seguissem muito bem, tá? E seguindo trabalhando bastante, naquela época eu tinha algumas estagiárias da universidade no museu. Elke Coelho era uma delas, a Camila, que eu não me lembro o sobrenome, e a Juliana Simonetti. E essas meninas fizeram um trabalho fantástico, que foi de grande valia para o museu. A Elke estruturou, juntamente com o Paulo, o programa educativo. A Elke era muito minuciosa também, dedicada. Hoje a Elke é professora na universidade, no Departamento de Artes Visuais. Eu sou muito grata a ela. A Juliana também. A convivência com o Paulo trouxe para a Juliana uma paixão muito grande, e a Juliana publicou, Juliana estava fazendo jornalismo, e ela publicou o Poieses em 2006, que fala muito sobre o Paulo. Foi muito interessante, né? Então, tudo isso acontecendo, as oficinas artísticas, os arcos do museu lotado, oferecíamos pequenos cursos, palestras, Letícia também sempre presente, ajudando a gente levar o conhecimento das artes para jovens, adultos. A gente trabalhou também com aquela educação para a terceira idade, e o projeto Museu Arte e Vida também foi bastante importante nos arcos do museu. E aí eu vou acelerar um pouco para poder não tomar o tempo dos meus convidados, dos nossos palestrantes e dos convidados, né? Nasceu em 2005 o projeto Gravura em Londrina, e a intenção do
Paulo era justamente valorizar a gravura, os artistas locais e também permitir com que crianças, jovens, adolescentes viessem aos arcos do museu aprender a técnica da xilogravura. E esse projeto se manteve por 3 edições. Foi muito interessante. A primeira exposição, nós, no catálogo, homenageamos Ângela Parra, em 2007. A Ângela era muito amiga do Paulo e já havia falecido. No terceiro Gravura em Londrina, nós, então, homenageamos um menino que morreu muito precoce, o Luiz Cláudio Magri. O Paulo gostava demais desse aluno, porque ele era muito qualificado, ele mexia muito bem com as goivas, e o Paulo sempre elogiava. E foi, assim, muito, muito triste quando esse menino partiu. Mas vamos rapidamente falar sobre um marco histórico, o Memorial do Pioneiro em Londrina. No dia 1º de maio de 2007, nós inauguramos o Memorial do Pioneiro. Foi um evento fantástico, uma parceria grande entre Museu de Arte e Museu Histórico, onde pudemos ter ali uma caravana de pioneiros. A festa na Concha Acústica foi muito grande e o Paulo havia saído do hospital. Eu acho importante falar isso. Nós fomos para esse evento com muita preocupação com o estado de saúde do Paulo, porque ele tinha tido uma crise de rins, um problema renal sério, mas muito vagarosamente chegamos para o evento. O Paulo participou, pedi ao secretário Luciano Bittencourt que a gente agilizasse a fala do Paulo, porque eu não sabia quanto tempo ele iria aguentar, mas também foi fantástico. Depois, no ano seguinte, nós tivemos também um outro projeto que eu quero registrar rapidamente, é o Londrina Artes Visuais, em parceria com a universidade, onde a gente conseguiu fazer uma retrospectiva das artes visuais em Londrina. O Paulo foi muito homenageado, não sei se o Danilo já pôs o catálogo em tela aí, e tem uma fala importante. A Maria Carla, a professora Maria Carla Guarinello de Araújo, do Departamento de Artes Plásticas, foi quem coordenou esse projeto. E nós trabalhamos com um grupo muito grande de alunos, estagiários da comunidade, enfim, de órgãos públicos, para poder também ter esse livro publicado. E tem uma fala do Paulo que eu quero ler. Achei que não fosse estar vivo para presenciar este momento. Gratidão pelo registro das artes visuais em Londrina. E eu esqueci de falar que o Gravura em Londrina foi patrocinado pelo Promic, desculpem, e foi um projeto que durou 3 anos. Mas aí a saúde do Paulo já vinha debilitada demais, vamos voltar aqui. 2008, Paulo já estava bem debilitado. A doença do Parkinson começava a dar sinais, assim, de evolução rápida, né? E aí, numa conversa entre amigos, artistas, jornalistas e representantes do poder público, surgiu, então, através da vereadora Maria Ângela Santini, a homenagem com o título de cidadão honorário ao Paulo, para que todos lembrassem da garra, do esforço que o Paulo teve fazendo arte em Londrina, cuidando, ensinando. Muitos artistas passaram pelo Paulo. E o que me chama a atenção, que eu acho importante pôr, o discurso sangue, suor e lágrimas, foram as palavras fortes que o jornalista Paulo Briguet usou na Câmara, naquela noite especial, e eu posso dizer, Paulo já estava com 80 anos
e recebeu o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Paulo ficou muito feliz. E tem essa foto aí do Paulo nas rampas do museu, dia antes da gente ter esse evento na Câmara de Vereadores. Dias, sim, semanas antes. Paulo estava direto do museu, subia e descia as rampas com muita habilidade. Mesmo com a evolução da doença, ele ainda estava bem. Então, eu digo a vocês que eu fui agraciada pela presença do Paulo, da Dolores Branco, de muitos outros artistas em minha vida pública, do Wagner Munier, que registrou todo esse trabalho das oficinas artísticas do Paulo, do museu. Nós temos isso disponível do YouTube. É muito interessante ver o Paulo declamando poesia, ensinando as crianças, foi muito bacana. E aí, finalizo já falando de 2010. 2010, o Paulo já estava indo para São Paulo, junto de seus familiares, para um tratamento de saúde. Na época, me lembro bem que a Dolores Branco juntou várias gravuras importantes que ainda não tinha assinatura do Paulo e levou até São Paulo para que ele pudesse assinar. O Rafael já estava todo empenhado, por perto, cuidando, organizando tudo que a gente tinha no ateliê na rua Almirante Crocani. O ateliê era assim abarrotado de recortes de jornais, de pinturas, de desenhos, de gravuras, enfim. Eram mais de 8.000 gravuras. E em 2011, em maio de 2011, uns dias antes do meu aniversário, o Paulo partiu. Eu achei que eu estava preparada. E foi uma coisa que me abalou muito. Foi muita emoção, foi muita dor para mim a perda dele, porque eu tinha ele como um pai, como um parceiro, um conselheiro. Então, isso me abalou demais. E gratidão ao Paulo. E digo a vocês, as pessoas não morrem, as pessoas apenas passam para o outro lado, porque elas permanecem vivas em nosso coração. Minha gratidão ao Paulo, ao Rafael, a todos os familiares, a Priscila, que também faz um trabalho muito importante sobre o Paulo. Desculpa extrapolar o tempo, muita coisa para falar, eu até cortei algumas coisas e encerro isso com uma ilustração, um cartão de Natal com uma dedicatória do Paulo em 2005. Paulo escrevia muitas coisas para mim, sempre tinha um cartãozinho, alguma coisa para, enfim, para me agradar, para me estimular, enfim. Foi fantástica, emocionante e estou emocionada pela convivência esses anos todos com ele. Está vivo no meu coração. Muito obrigada a todos vocês. Sandra, brigadíssimo você pelo relato, pela organização desses materiais também, que vão desde catálogo de gravuras, capa de livros, recados, né, que ativam essa relação pessoal que se deu, né, através dessa relação com a vida pública. A gente fica muito emocionado em ativar aí a emoção verdadeira do seu relato, sabe? Para a gente continuar, acho que rememorando aí a importância do Paulo Mentem, vou passar a palavra para a Priscila Perudi, e que a gente fique aqui para depois fazer o momento da interação entre as duas convidadas e o convidado, e o público que também possa trazer aí memórias, lembranças, dúvidas, curiosidades, enfim. Priscila, nos ouve? Sim, Danilo, vocês conseguem me ouvir? Opa! Sim. Tá bom. Eu posso projetar para você? Por favor, Danilo. Tá. Conforme for passando, eu vou pedindo para você passar o slide, tá? Tá.
faço Fica com a isso. gente, viu, Sandra? Estou Claro. aqui. Não pode, não. Não, de jeito nenhum. Isso. E, Priscila, Danilo, você pode fica à puxar minha vontade. orelha, tá? Senão eu falo Tá. 2 horas aqui. Então, Eu fui no privado, viu, Sandra? Eu tenho que fazer esse Não, papel eu chato, vi. né? Não, Que é ficar para a gente conseguir ter as falas. Mas, enfim, eu acho mais elegante no privado, né? A gente não fica como um off. não tem problema não. É que eu acho que é a Ó, bateria do meu celular que vai acabar, mas tudo bem. eu tá. peço desculpas, porque eu me empolgo e tem Sim. muita coisa para falar. Então tá, pessoal, boa tarde a todos. Fica Bom, tranquilo, minha Sandra. apresentação, Danilo. Já tá na Sandra, tela, imagina. Priscila. Fica à Ah, vontade. tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui, ainda que virtualmente, né, participando do evento com vocês. Bom, o Danilo já me apresentou, né? Eu sou recém-doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Sou cria da UEL, né? Desde a graduação. Fiz o curso de História, sou historiadora formada pela UEL, e esse ano agora eu defendi minha tese de doutorado sobre o Paulo Mentem, e é um pouco sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, né, traçar um pouco o panorama da tese de doutorado, que foi pesquisado, e que em muitos pontos vai ir de encontro também com a linda fala da Sandra, né, são esses momentos que fazem valer a pena todo o trabalho de pesquisa, né? Porque você percebe a vivência, né? A vida dentro da pesquisa, né? É justamente isso, são os relatos, são as memórias, né? E isso que faz ter beleza todo esse processo, né? Bom, gostaria de agradecer, então, também à comissão organizadora, as instituições envolvidas na 15ª Primavera dos Museus, né? E todos os meus colegas envolvidos, principalmente o Danilo também, por ter aberto esse espaço para nós, né? Manda um salve para o Rafael, que está cansado de me ver. A Sandra, fala um alô para a Azul Eleide Casagrande de Paula, aqui minha orientadora também, a professora Edmeia, né, a diretora do Museu Histórico de Londrina, minha professora também na graduação, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, o panorama da tese, né, a tese foi intitulada O Universo Menteniano, Paulo Mentem e os Mundos da Arte da Gravura no Brasil no século XX. Pode passar, Daniel, por favor? Bom, a princípio eu vou traçar um breve percurso da trajetória de pesquisa sobre o Paulo Mentem, né, realizado por mim nesses anos, já faz alguns anos já que eu trabalho com o tema do Paulo Mentem. O meu primeiro contato com o ateliê, infelizmente, foi depois do falecimento do Paulo, né, o Paulo falece em 2011, como a Sandra já colocou aqui para nós, e eu só tive contato com o ateliê a partir de 2013, né, já com o Rafael à frente da gestão do ateliê. Meus primeiros contatos, então, se deram a partir de 2013, e a partir disso, em 2014, eu dei início ao trabalho de pesquisa sobre o Paulo Mentem, com um projeto de pesquisa intitulado As Exposições de Paulo Mentem nas 9ª e 10ª Bienais de São Paulo, em 67 e 69, apresentado ao programa de pós-graduação em História Social da UEL, que teve como resultado, em 2016, a defesa da dissertação de mestrado, né, intitulada A Criação de um Ordinário Homem Noturno, a busca de Paulo Mentem pelo lugar social do artista em São Paulo nos anos 60. A partir disso, né, a pesquisa foi continuando, eu submeti um projeto de pesquisa de doutorado intitulado O Artista e a Criação da Sua Identidade, a Constituição e a Trajetória do Acervo do Ateliê de Paulo Mentem, 1960-2012, ao programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, né, que fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2017, que teve como produto final essa tese, que foi defendida agora em março de 2011. Fresquinha, recém-saída do forno. Bom, para quem tiver curiosidade, tanto a dissertação de mestrado quanto a tese, elas estão disponíveis nos sites dos programas, tá? A UEL tem um banco de tese e dissertações digital, tá lá a dissertação de mestrado, e a tese de doutorado já está disponível também no site do PPGH da UF, tá? Fica lá disponível para quem quiser consultar. Muito bem, a nossa tese teve como objeto de estudo a trajetória e a obra artística do gravador Paulo Mentem, nascido em 1927, falecido em 2011, com o objetivo de discutir a história da gravura no Brasil na segunda metade do século XX, a partir do estudo da trajetória de um artista com uma obra significativa e reconhecida em sua época por seus pares, mas pouco tratada na historiografia da arte do país. A análise partiu da intenção de identificar a singularidade do universo menteniano para caracterizar os mundos da arte da gravura no Brasil.
O argumento geral se estruturou em 3 capítulos, que é que eu vou apresentar brevemente para vocês agora, que trataram respectivamente sobre a trajetória, a obra e o ateliê do artista Paulo Menten. Pode passar, Danilo, por favor? Isso. O primeiro capítulo, né, teve como objetivo principal analisar o processo de construção da carreira artística de Paulo Menten, se concentrando em delinear o caminho percorrido pelo artista em 3 diferentes fases, como aprendiz, como artista e como mestre gravador. Para isso, buscamos tecer a crônica de seu percurso, desde o início da sua atuação como artista até a época do seu falecimento, com enfoque em suas interações em meio às redes dos mundos da arte em São Paulo e no Paraná. Quando eu comecei essa pesquisa, né, eu sabia já do Paulo como um artista atuante, né, nos mundos da arte em Londrina, né? A minha mãe, ela é formada em artes visuais pela UEL também, a gente sempre frequentou o Museu de Arte, ali para meados dos anos 2000, só que, por coincidência do destino, a gente nunca encontrou o Paulo lá, né? Todas as vezes que a gente estava lá, porque minha mãe fez oficinas e tudo mais, tanto que o TCC dela também foi uma proposta de uma oficina de gravura, e esse encontro acabou não acontecendo, né? Então, são coisas da vida mesmo, né? Mas eu conheci o Paulo como um artista londrinense, já conheci a obra dele no Memorial do Pioneiro, né? Eu trabalhava com patrimônio, eu trabalhei com arquitetura do Museu Histórico de Londrina durante minha graduação e a minha especialização também, então eu já conhecia aquela obra e achava que era um artista locado, né? De um âmbito mais local, assim como eu já conhecia o Henrique Aragão, por exemplo, também com as obras, né? Do Memorial Monumento ao Passageiro, entre algumas das obras principais ali no centro de Biporã. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o Paulo, ele teve toda uma trajetória em São Paulo, né, riquíssima, com os grandes nomes da gravura e da arte moderna no Brasil, e que, por destino, né, escolhas e tantas desventuras da vida, acabou parando em Londrina, né, então, para mim, foi uma grande surpresa ao longo dessa pesquisa, e uma surpresa, assim, fascinante, né. Bom, a carreira artística do Paulo começa a partir do final dos anos 1940, início dos anos 50, e vai até meados de 65, nessa primeira fase dele como aprendiz, né? O Paulo, ele morava em São Paulo, nessa época, ele atuou como bancário ali no centro, e ele simplesmente foi testemunha ocular de todo o processo de institucionalização do moderno, da arte moderna no Brasil, né? Ele acompanhou a abertura do MAM, do MASP, da primeira Bienal de São Paulo, ele teve em todas as principais exposições, galerias, a exposição de arte francesa do Sérgio Millier, ainda nos anos 40, então ele foi testemunha ocular de todo esse processo, né? E ele estava em contato direto com esses artistas, com diplomatas, com o pessoal da literatura, com o pessoal da filosofia, então, não é à toa que ele era uma pessoa tão rica, né, velho? Assim, a vivência que ele teve foi sensacional, assim, né? Foi fenomenal. Ele já como artista consolidado no seu meio, se deu ali a partir dos anos de 1965 até 1970. Só um minutinho. A partir de 65, 70, ele começa a ganhar os seus primeiros prêmios, participar das maiores exposições. E foi o momento que ele começou mesmo a produzir em gravura a partir de 1968, tá? Ele produzia principalmente em desenho e pintura, e a gravura mesmo, apesar de ele ter uma formação inicial já em meados dos anos 50, com Lívia Abramo, ele fez um curso de xilogravura com Lívia Abramo, antes dele fundar ainda o estúdio gravura com a Maria Bonomi. Então ele começa, né, esse aprendizado, mas ele focava mais as exposições em pintura e desenho. Depois disso, a partir de 68, ele começa a integrar o Núcleo dos Gravadores de São Paulo, né, o NUGRASP, e começa a dar aulas lá, na sede do núcleo, que ficava dentro do prédio da Fundação Bienal, nos anos 70, né. O núcleo sai de lá, em meados de 72, e ele continua lá onde ele funda o primeiro ateliê dele, né, que foi dentro do prédio da Bienal de São Paulo, entre meados dos anos 70, nesse meio tempo, entre 72 a 1975, que é a parte mais sobre a questão da oficina dele, que eu vou apresentar agora depois no terceiro capítulo, né? Pode passar, por favor? No segundo capítulo, buscamos analisar o conjunto da obra artística de Paulo Menten, com enfoque sobre os mundos da arte e da gravura a partir de suas principais convenções artísticas. Assim, buscamos apresentar suas principais séries de obras de arte, apontando as possíveis influências que cooperaram coletivamente para a produção de sua criação. As interações, né, com quem Paulo se formou, interagiu, ateliê de quais artistas ele frequentou para poder, né, dar vazão, que foram inspiração para a sua obra como um todo, né. Pode passar, Danilo, por favor?
Então, dentro dessa discussão do universo menteniano, né, a gente iniciou com a questão da pesquisa da sua obra em desenho e pintura, e destacou-se principalmente, né, os cursos que ele fez, o curso livre de desenho que ele fez no MASP, né, com o Flávio Mota e o Valdemar Amarante. Depois disso, ele tem a pintura, ele passa a estudar autodidaticamente, mas ele tem contato com outros artistas também, dentro principalmente de algumas figuras do Grupo Santa Helena, né, em São Paulo. Então, ele vai frequentar muito o ateliê, por exemplo, do Arnaldo Ferrari, entre outros artistas dessa terceira geração modernista, né, ele vai ter contato com o filho do Oswald de Andrade, entre outros muitos artistas daquela época, né, ele teve contato com eles também. E a pintura foi o principal meio de expressão do Paulo até meados dos anos 60, né? Ele participou, inclusive, de uma Bienal de São Paulo, acho que de 67, se eu não estou enganada, e uma também edição da Bienal da Bahia, ainda nos anos 60, né? Que também foi uma das primeiras ali na região de Salvador. Pode passar, por favor? Isso. A partir disso, né, a sua obra vai começar a despontar dentro da questão da gravura a partir da linóleo-gravura, né, que foi o primeiro contato que ele teve, porque o Olívio Abramo ensinou ele inicialmente em linóleo e depois passou para estilogravura, né. Então ele traz alguns temas, alguns motivos dele, da pintura, ele transfere isso para a gravura, né, como a questão das portas, janelas, que as fachadas que ele pintava, muito seguindo também a linha de alguns outros artistas, como o próprio Lazar Segal, né, que ele tem aquela série Mulheres do Mangue, que também tem essa temática, né, de mulheres venezianas, umas coisas assim. Pode passar, por favor. E dentro desse diálogo, né, entre a questão do linóleo, ele passa, então, para Shylock, né, que é o meio principal de expressão dos artistas ali que ele estava convivendo nos anos 60, e não só com Olívio Abramo, mas outros artistas também que tinham como mote os temas do imaginário da cultura popular nordestina, né, então, principalmente a série Mulher, Dama e os Demônios. Nessa época, no início dessa série, né, ele vai ter contato com muitos artistas primitivos, artistas que trabalham com aquela linha naif, com temas da cultura popular. Ele vai ter contato, por exemplo, com um artista que chama Manezinho Araújo, que era músico na época, mas que ele também atuou autodidaticamente dentro do âmbito das artes. Teve contato com Jorge Amado, na época também da Bienal da Bahia, que ele foi a Salvador, ele fez uma viagem para lá. Em outros lugares também, né, ele foi para Minas, foi para a região do Maranhão também, e ele teve contato com esses artistas e com essas obras também, né. Ele colecionava também xilogravura de cordel, né, aqueles folhetinhos. Ele tinha obra, por exemplo, do J. Barros, do J. Borges em casa, então ele colecionava já muito desse material sobre xilogravura popular. Pode passar, por favor? Ele se destacando como professor dentro do NUGRASP, segundo as fontes, né, do Paulo mesmo no ateliê dele, ele diz que na época ele chegou a ter 900 alunos dentro do prédio da Fundação Bienal de São Paulo, né, o que é muita coisa, tendo em vista que era o processo da gravura, né, não é pintura, não é escultura, né, que às vezes tem um status maior, assim, em relação ao ensino de artes, né, então dentro da gravura naquela época ele foi um professor muito atuante, e ele se destacou principalmente não só na Xilo, mas também na serigrafia, né, que era um processo ali que estava em alta, dentro das bienais também com obras, né, por exemplo, do Andy Warhol, Roy Lichtenstein, então a serigrafia estava bem alta nessa época. Pode passar, por favor. Bom, a Lito, ele tem contato ainda em São Paulo, mas ele não consegue desenvolver essa produção lá, e ele acaba desenvolvendo uma pequena série em Londrina. Eu não tenho certeza agora se o Museu de Arte tem algum exemplar dessas litografias do Paulo, mas elas estão no ateliê dele, né, e recentemente elas passaram por um processo de restauração, inclusive teve um curso ali no ateliê do Paulo Menten, agora sobre a gestão do Rafael, também sobre litografia, né, mas infelizmente uma série um pouco reduzida dentro da obra do Paulo Menten. Pode passar, por favor? Isso. O Paulo, ele atinge mesmo a sua maturidade como mestre gravador, com a calcogravura, né, com a gravura em metal. Não só em temas oriundos de temáticas sociais, né, como o Menino da M16, algumas outras séries também relacionadas a acontecimentos históricos, né, tirados de imagens de jornal, por exemplo, que ele vai procurar começar a conceber a partir dos anos 70 mesmo, né, isso principalmente depois que ele fez um curso, né, com o Rudy Posati, que ele foi no Museu de Arte Brasileira da FAAP,
em 74, ele deu esse curso lá, deu em Salvador também esse mesmo curso, e esse gravador, ele é um dos principais gravadores norte-americanos, né, ele trabalha muito com essa questão da gravura em metal. E o Paulo aprende com ele, com outros colegas dele também, ele tinha um colega muito próximo em São Paulo, que é o Pedro Seman, que trabalhava muito também com essa questão da gravura em metal, entre outros, né. Dentro do Nugrasp, o Paulo, ele teve contato com os principais nomes da gravura artística no país também, né, fora aquele contato que ele já tinha com a terceira geração modernista, mas ele atuou junto ali com gravadores como Isabel Pons, Fal Gastroyer, mesmo a Tarsila do Amaral fazia parte desse grupo, então ele estava ali inserido nesse ambiente da primeira linha mesmo da gravura no país. Pode passar? E a última obra dele que a gente destaca na tese foi o Memorial do Pioneiro, né, que são obras que derivam mesmo de um processo característico do Paulo desde o início. O Paulo, ele fazia muito essa questão da releitura de imagens fotográficas históricas das cidades onde ele vivia. Então, Paulo, ele conviveu em São Paulo, em São Caetano do Sul, ele teve uma atuação junto a Santo André, por exemplo, Cornélio Procópio, principalmente em Londrina, e ele pegava essas imagens e transferia elas para as linguagens da gravura, né? Então, essa série mesmo do Memorial do Pioneiro, ela já participa de uma série de obras que o Paulo já vinha desenvolvendo desde os anos 90, e que participaram de muitas exposições na Galeria do Banestado, que tinha na cidade entre os anos 80 e os anos 90, né? Então, o Paulo, ele trouxe isso para a gravura, e teve a questão do convite, né, para ele ilustrar os totens do Memorial do Pioneiro, foi uma escolha excelente, né, não posso negar de maneira alguma, e que faz parte dos totens até hoje. Pode passar, por favor? Bom, o terceiro capítulo da tese, então, por fim, buscou analisar a composição material do ateliê, né, destrinchando o que compunha esse ateliê, né, em termos de obras, livros, materiais, equipamentos de arte e tudo mais, não somente como depositário de sua memória como sujeito histórico, né, mas também compreendendo o ateliê em si como um processo construído ao longo da sua carreira como artista. Essa última, que seria, né, esse ateliê, a última obra de arte que produzia sua presença. Bom, dentro desse capítulo eu fui foco mais a constituição e a trajetória do ateliê, que se confundia também com a trajetória do próprio Paulo Menten, né? Como oficina, então, ela se inicia então, no prédio da Fundação Bienal, e tem vários problemas aqui também em relação à questão institucional, burocrática. O Paulo teve um grande problema em São Paulo em 1975, quando ele foi despejado do prédio da Fundação Bienal de São Paulo. Teve um grande problema em relação à questão de se o ateliê dele ia ficar naquele espaço ou não. Ele foi, então, para São Caetano do Sul, ficou um bom tempo lá, no ABC Paulista também, atuando em outras cidades, como Santo André, São Bernardo do Campo, Atibaia também, ele chegou a fundar um núcleo de gravadores naquela cidade também, e de lá, ele acabou vindo para o Paraná, Cornélio Procópio, já em meados dos anos 70. Ele vem para o Paraná porque o Oswaldo Trevisan, que era o prefeito da época, ele liberou um espaço para o Paulo e fez esse convite, falou, olha, você pode vir para cá, que nós temos um espaço reservado para você. Era um barracão grande, né, acho que de 600 metros quadrados, se eu não estou enganada, e o Paulo, ele vem para o Paraná, então, atuar em Cornélio Procópio. Acaba o mandato do Oswaldo Trevisan, e Londrina acaba chamando o Paulo para atuar na cidade em meados dos anos 80, né. Tomar mais um pouco de água. Em meados dos anos 80, um pouco a convite da universidade, um pouco a convite das instituições locais. Nesse meio tempo, ele também tentou entrar em contato com o pessoal de Curitiba, tanto que ele faz parte da Mostra de Gravura de Curitiba, ele tem uma atuação junto à comissão organizadora do Salão Paranaense também, só que o Paulo era uma pessoa de personalidade muito forte, principalmente quando ele era mais novo, né? Então, ele teve muitos conflitos, não só em São Paulo, mas também no Paraná, nessa época, principalmente. Ele tentou reaver o contato dele com São Paulo, nessa época, nos anos 80, ele não conseguiu. Então, ele acabou mesmo se fixando em Londrina. Aí, em Londrina também, infelizmente, ele acabou tendo alguns problemas, né, em relação à questão da locação do ateliê dele também. Ficou muito tempo dividido, né, parte do ateliê aqui em Londrina e parte em Cornélio Procópio, até conseguir trazer isso para cá. Teve aquela situação também dentro do barracão ali do Lago Igapó, onde ele foi despejado novamente nos anos 90, né, no comecinho ali, meados de 90, 91. E então, o Paulo, ele sempre emperrava nessa questão burocrática, né, eu tenho alguns depoimentos de alguns artistas, de alguns colegas dele nessa época, que falam mesmo que ele tinha muita dificuldade em lidar com essas questões burocráticas, institucionais, e isso, infelizmente, acabava sendo um problema, né.
Depois ele compra o espaço na Almirante Crocani, que é onde está o ateliê dele agora, né? Onde o Rafael, inclusive, mora e cuida do ateliê. E foi naquele espaço que acabou se fixando e ficando até o final da vida dele, né? Bom, o ponto que eu trabalho desse ateliê em relação como instituição é a partir, então, do movimento de preservação desse acervo, começado pela Dolores, com aquele projeto financiado pelo Promic, que a Sandra também já colocou, né, a Dolores, que é a segunda esposa dele, ela tenta fazer esse processo de catalogação, de organização desse acervo, né, conseguem fazer em parte, tendo em vista todos os problemas, né, e todas as limitações que ela tinha naquela época, e depois disso o Rafael, ele assume a gestão desse ateliê e continua esse processo, né. E o terceiro ponto do ateliê como obra de arte é mais uma discussão em diálogo com a fenomenologia, com a filosofia, em questão do sensível, a presença do artista, materialmente naquele espaço. Pode passar, por favor? Bom, na minha conclusão, né, pesquisa boa é pesquisa que atua não só para as pessoas que vão ler, mas também para o pesquisador, né, o pesquisador também muda o seu modo de pensar. Então, para mim, né, na época que eu terminei essa pesquisa, para mim, o que eu percebi é que, na cidade de Londrina, a comunidade, no geral, conhece Paulo Menten pelos totens do Memorial do Pioneiro, né, no âmbito geral da comunidade. Ao longo do trabalho de pesquisa, porém, a imagem que eu mesma tinha de Paulo Menten como artista londrinense acabou se desconstruindo. Percebi que em toda a sua trajetória em São Paulo havia sido silenciada por ele mesmo, inclusive, porque quando ele vem para Londrina nos anos 80, perguntam várias vezes para ele nos jornais, por que ele saiu de São Paulo, o que aconteceu, e ele não respondia. Então, isso não foi um processo, assim, composto por terceiros, foi o próprio artista mesmo que acabou silenciando essa trajetória dele em São Paulo, né, provavelmente uma situação muito complicada, né, como que foi que ele conseguiu digerir todo esse processo, né, de ter saído de uma forma tão trágica, né, de São Paulo, visto tudo que aconteceu, mas enfim, havia sido silenciado nessa trajetória dele em São Paulo, assim como seus conflitos em meio aos mundos da arte quando chegou ao Paraná. Apesar disso, Paulo Menten acabou por ser considerado um artista paranaense, e principalmente londrinense, não por uma obra caracterizada pelo chamado paranismo como um movimento artístico, mas pela importância da sua contribuição nas interações das redes de ação coletiva dos mundos da arte no Estado, tanto na capital quanto no interior, principalmente em Londrina, né? Reconhecimento que contrasta com a atual invisibilidade institucional do seu ateliê, em termos de institucionalização do espaço, formação de uma fundação, uma instituição, enfim, são problemas que eu entendo também como pesquisadora, mas também como uma amante das artes, né, a gente entende que são problemas que não são tão simples de se resolver, né. O que é mais importante é que a memória do Paulo está sendo preservada, existem pessoas trabalhando com isso, não só o neto dele, mas eu percebo todo um esforço também, né, o Danilo tem aberto esse espaço para nós, eu faço o meu trabalho de pesquisa também, outras pessoas agora estão se interessando em pesquisar o Paulo Menten também, então eu entendo isso como um esforço coletivo, né, não é trabalho de uma pessoa só. Então aqui, pode passar por mais uma vez? O último. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação, agradeço mais uma vez, muito obrigada. Posso tomar liberdade? Você não leu esse último slide? Ah, sim, né? Sim. Pode sim, que eu tô sem óculos, pode ler. Sempre fui um pacato, faz de conta, de ser na estreiteza da simplicidade, o que não me absteve de incendiar sonhos e planejar universos, no corriqueiro dos dias comuns. Paulo Menten, em autobiografia. Muito obrigada, né? Que foi a sua fala final. Agradeço, Priscila. Eu estava para digitar aqui, ó, Priscila, o tempo, você vê. Ai, mas foi perfeito. Parabéns, Priscila, parabéns. Eu que agradeço, Sandra. Muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Infelizmente, eu não tive contato com a Sandra durante o processo de pesquisa, né? A Dolores também, por exemplo, eu também, infelizmente, não consegui manter esse contato na hora de fazer entrevistas e tudo mais, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer mais para frente, né? A gente tem vontade de chamar a Dolores também, viu, Sandra? Sim, Rafael, que está aí nos ouvindo para seria muito importante. E a minha casa, o meu apartamento estará de portas abertas para receber vocês e para
continuar falando de arte, esse trabalho de pesquisa, tantas dificuldades em preservação. Então, estamos aqui de portas abertas. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Legal, Sandra. Eu Sandra. agradeço pela generosidade. Legal, legal. Agora a gente tem a última fala para depois vir para esse momento de interação. Rafael nos ouve? Opa, Danilo. Oh, maravilha. Ouve bem aí? Opa, estamos te ouvindo bem. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado, Danilo. Quero agradecer primeiramente pelo convite. É uma honra estar com todos aqui. A minha fala vai ser mais sucinta, né? Porque mais para complementar o que a Sandra trouxe, o que a Priscila trouxe, falar um pouco sobre esse trabalho de preservação que iniciou lá nos anos de 2012, com a vinda para cá, né? Meu contato com o Paulo também, ele não, apesar de ser meu avô, ele nunca foi um contato muito profundo, porque a distância, né? Eu morando em São Paulo, ele morava aqui em Londrina, e nós nos víamos apenas em eventos muito rápidos, aniversário de algum familiar, algum casamento, coisa do gênero. Então, as conversas eram muito rápidas, né? E em 2010, quando ele foi para São Paulo, nós tivemos esse contato e surgiu, né, a problemática do que ser feito com o acervo do Paulo, o que seria feito com as prensas, o que seria feito com o acervo em si. Na época eu ainda estava fazendo o curso de graduação em História, e eu me interessava muito já por acervos, né? E aí quando a família cogitou a hipótese de dissolver, desmembrar todo o acervo, doar uma parte das gravuras para um espaço, a biblioteca com 5.000 livros para outro espaço, as prensas, se eu não me engano, acho que seriam doadas para a UEL, enfim. E pensando nisso como o corpo do Paulo, né, a memória dele seria como o ateliê, a extensão do corpo dele, seria a mesma coisa que desmembrasse o Paulo todo, acabasse com a memória dele e a possibilidade de preservação de tudo que ele construiu ao longo de 85 anos, né. E aí foi quando surgiu a proposta de vir para Londrina para preservar esse espaço, preservar o ateliê do Paulo. E ele ainda em vida, quando eu conversei com ele até brincou comigo, ele falou assim: menino, então eu preciso te ensinar muita coisa. Eu preciso de mais tempo com você, porque são 80 anos de pesquisa, 80 anos de busca, 80 anos de construção de conhecimento, e eu preciso passar para você e eu não tenho muito tempo. E o Paulo, como a Sandra deixou explícito, né, o Paulo estava bem debilitado de saúde já, com Parkinson, com Alzheimer, com alguns outros problemas de saúde. E nesse inteirinho a gente começou a conversar, né, a respeito do que seria feito aqui. Quando ele entendeu que o acervo dele seria preservado, a memória dele seria preservada, os projetos dos quais ele tinha tanto apreço teriam continuidade, aí eu acredito que ele começou a pensar em descansar, né? E quando eu vim para cá, eu sabia que era grande o acervo, mas uma parte do acervo estava em São Paulo, outra parte estava aqui. Quando eu juntei tudo, meu Deus, até brinco, eu falo que minha esposa é mais guerreira do que eu, porque você imagina, né? Vocês imaginam. A ter contato com mais de 30 caixas de livro, 8 prensas, como a Sandra falou, um volume de 8.000 obras, né? Era muita coisa. E ter que conviver com isso no dia a dia, ter que se adequar ao espaço para você conseguir preservar tudo isso. E em 2017 nós fizemos uma exposição no Museu Histórico, em comemoração ao que seria os 90 anos do Paulo, comemorando a vida, a história dele, né? E foi uma exposição muito bonita, que abriu muita porta, trouxe bastante visibilidade. Vindo para cá também a Priscila, não conhecia, acabamos nos conhecendo e gerou todo esse projeto, essa pesquisa que a Priscila vem desenvolvendo, que é um trabalho que eu considero fantástico. E outros contatos, né? Como com a Carolina Sobreira, que possibilitou a gente começar a andar para a ativação do ateliê, né? Porque a ideia nunca foi institucionalizar o acervo para virar um museu. A ideia sempre foi
é um espaço que permeia entre um espaço de memória e também um espaço ativo, onde se continua a produzir. Porque litografia aqui no Paraná, a gente tem em Curitiba ou a gente vai para São Paulo para produzir. E tem um espaço fantástico aqui. Tem 130 pedras de litografia que a gente pode produzir. Uma das prensas que nós temos aqui, a gente só encontra no Solar ou também em São Paulo. A prensa para matriz de metal, que seria 80 por 1 metro e pouco, 1,50 m mais ou menos. Então, assim, é um conjunto de material muito rico para ficar parado. Né? E aí, com o financiamento do Proamic, o ano passado nós conseguimos fazer um curso de litografia, ativando 100% a litografia em Londrina, ou seja, já é uma possibilidade de produção, né? Já era, agora não é mais uma possibilidade, é uma certeza, né? Também conseguimos finalizar esse processo de catalogação que foi iniciado pela Dolores lá nos anos de 2010, que ela havia conseguido catalogar mais ou menos 2.000 obras, em meio a muita dificuldade, muitos problemas. Foram feitas revisões, foram feitas adequações dessa catalogação, e chegamos ao número de 5.700 obras. E, além disso, conseguimos catalogar o material que o Paulo guardava de catálogo de artistas, de exposições que ele participou, que ele produziu, textos também que o Paulo, como a Sandra falou, o Paulo, além de artista, era poeta, escritor, crítico de arte. Então, assim, quando a Priscila coloca o título muito feliz, né, de Universo Menteniano, é justamente isso que explicita o que é o acervo do Paulo. É um universo, é muito grande, é muita coisa, né? São 10 anos trabalhando com o acervo do Paulo para fazer a manutenção, para fazer a preservação. Como a professora Edmeia até pode reforçar isso depois, cada material é um tipo de cuidado, de preparo, de manutenção diferente, de manuseio diferente. Então, são 10 anos de pesquisa em cima de não só quem foi o Paulo Menten, o que ele produziu, mas também como preservar tudo isso, como fazer a manutenção disso para ter para a posteridade, para as próximas gerações aí, a memória do Paulo preservada num todo, né? Então, trabalhos como o da Priscila, como ela falou, outros pesquisadores estão se interessando, e a casa sempre está aberta, né? Entre pessoas que têm procurado, hoje com esses projetos que vêm sendo desenvolvidos, com a pesquisa da Priscila, entre os projetos que a gente está desenvolvendo também, que geram uma repercussão, espaços como museus de Lisboa, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Minas Gerais, têm nos procurado para receber mais conteúdo sobre quem é Paulo Menten. Porque existem obras do Paulo nesses espaços, mas não existe material suficiente como biografia, uma biografia bem montada, um currículo bem elaborado. E hoje alguns museus estão começando a se voltar, né? Os que já não se voltaram estão começando a se voltar, e com essa possibilidade de contato com alguém à frente, abre essa porta de ter mais conteúdo sobre quem é o artista que faz parte do acervo, né? E em conversa com a Malu, desse projeto de litografia que nós fizemos no ano passado agora, como a Priscila falou, né, que talvez não tenha litografia no Museu de Arte de Londrina, agora nós vamos ter, porque a gente conseguiu fazer a recuperação de imagens que o Paulo desenhou na pedra, mas nunca imprimiu. São pedras que ele desenhou na década de 80, quando ele estava em Cornélio, porque o Paulo ele chegou a trazer litografia para Londrina, mas ele nunca chegou a ativar a litografia aqui. A última execução que ele fez foi em Cornélio Procópio. Então, imaginem, uma matriz que está produzida desde 1980 e nunca passou pelo processo de impressão, sendo que o processo da litografia é um processo completamente químico. Então, nós conseguimos restaurar essas pedras, fazer uma série de impressão, e uma parte dessa série vai ser doada para o Museu de Arte, né, que acho que é muito importante ter isso aqui em Londrina, ter esse registro, né, não só pela importância da litografia, mas pela memória do Paulo e pela toda a ligação que o Paulo tem com o Museu de Arte daqui, né. E a minha fala acho que não se delonga muito disso, né, é mais para falar sobre o que é o acervo do Paulo: 5.500 livros, 5.700 obras de arte, muita fotografia, muito negativo, muita fita de VHS,
né, manuscrito. Eu fui fazer o curso de letras, inclusive, porque o Paulo produziu muita, mas muita coisa mesmo, e não publicou nada. Para não falar que ele não publicou nada, ele publicou o livro Diário de Bordo de Seguros, que é um poema que ele publicou em memória do filho dele que é falecido. De restante não foi publicado nada. E em 2017 a gente teve a alegria, né, de ter um livro de poesias concretas publicado pelo Grafatório, que também foi um material top, muito bacana, muito bem elaborado. E só que aí ficam as outras coisas, ficam os contos, ficam as críticas, ficam todo o material produzido do Paulo, o modus operandi dele em relação à gravura, que tinha um jeito peculiar dele de fazer gravura, e tudo isso sem publicar. E agora os próximos passos são trabalhar em cima desse material, né? Já que a Priscila já trabalhou bastante com a memória dele, já conseguiu fazer um projeto, um trabalho muito bem feito. Agora a ideia é começar a trabalhar a parte literária do Paulo para trazer isso à tona. O Paulo, enquanto mestre da gravura, está bem representado. Agora precisamos trabalhar a parte literária, a parte técnica dele, né, para mostrar também para o público essa outra face do Paulo. Minha fala é essa, acho que deixo o espaço aberto bastante tempo agora para a gente conversar, para tirarem dúvidas, né? Levanta a mão de cada vez aí. Legal, Rafael. Nossa, eu fui passando aqui também uma digressão, que isso que você falou, que alguns outros museus estão se aproximando, né, do ateliê do Paulo Mentem para ter mais informações, é justamente o que a gente também pensa para ativar esse projeto, né, que é para levantar mais informações, né, Malu, Maria Luísa Fontinelli, que é a diretora de ação cultural, foi mencionada, já levantou a mão, a Edmeia também, do Museu Histórico, e foi a partir disso que a gente está pensando em fazer esses encontros, levantando mais material sobre o acervo do Museu de Arte de Londrina, que tem mais de 600 obras, só que um sexto dessas obras são do Paulo Mentem. Então, 110 obras são do Paulo Mentem, né? Então, assim, nada mais justo do que a gente reativar esse novo levantamento de dados, que tem uma historicidade que a própria Sandra Joia trouxe, com o artista que é emblemático com relação ao acervo do Museu de Arte e ao próprio tamanho do acervo do ateliê próprio, né, do Paulo. Então, destacar aí essa qualidade da sua fala, passar para a Malu e depois... Parabéns, Rafael. Antes da Malu falar, parabéns, Rafael. Aê! A sua esposa querida, parabéns nesse trabalho de preservação. Obrigado. O Marcos Pelisson, que falou na primeira atividade sobre o Henrique, né, foi amigo também e conheceu o Paulo em vida. Fantástico o acervo do Paulo. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o Paulo e desfrutar de sua amizade. Fico muito feliz em saber que o seu acervo está sendo muito bem cuidado. Obrigado, Rafael, por seu compartilhamento sobre o Paulo e todo o trabalho feito sobre ele e suas obras. Maria Luísa, é com você. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, quero agradecer imensamente a disponibilidade da Priscila, da Sandra, do Rafael, de estar conosco hoje aqui. Esse encontro com essa temática, né, para falar sobre o Paulo, é algo que a gente já vinha discutindo dentro da diretoria, conversando, programando, e foi, assim, muito bom quando no início do ano, né, Rafael, a gente pôde conversar, e eu falei, olha, Rafael, será que você toparia? E aí ele foi falando, a Priscila participou da Semana Nacional de Museus conosco esse ano, fez uma fala, uma defesa da importância da preservação do acervo do Paulo, no museu, inclusive, e a partir daí, assim, ficou muito claro para a gente já havia feito essa identificação da importância de trazer luz, né, ao papel do Paulo no Museu de Arte. Acho que o Museu de Arte ele tem alguns grandes nomes, né? Você tem Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, e quando você pensa no acervo, é inegável a importância, assim, e não só no acervo, né? O que a Sandra traz para a gente em relação à contribuição do Paulo Mentem no museu
está muito para além. É muito significativo e importante que a gente tenha um cesto do acervo formado por gravuras do Paulo Menten. Mas mais do que isso, a presença dele, ele passou muitos anos, eu não trabalhava no museu nesse momento, a Sandra era a pessoa que estava ali junto com o Paulo, ele trabalhou muitos anos formando pessoas. Quando você vai ali nos arquivos de fotografia do museu, você vê ali jovens, crianças e o Paulo ministrando oficinas, aulas, são muitas exposições, são muitos eventos com a presença dele, e acho que é muito importante a gente ter esse momento de poder chamar pessoas que tenham conhecimento tanto da trajetória quanto da atuação dele no espaço do museu, quanto esse trabalho que o Rafael vem desenvolvendo no ateliê. E aí, assim, eu queria dizer para vocês, assim, é da felicidade de reencontrar a Sandra, né? Fomos colegas muitos anos, até que ela aposentou. É uma felicidade, mesmo que virtualmente, viu, Sandra, ter você aqui conosco. E muito embora você... Minha também. E você se prepara, porque a gente de vez em quando vai te chamar, porque a gente sabe, você olha quanto, você não tem ideia de quanta informação importante você trouxe para o desenvolvimento e para a gente juntar algumas pecinhas que a gente está precisando reunir nesse trabalho que a gente vem fazendo no acervo no Museu de Arte, e contar hoje, né, com a generosidade de ter o Rafael e a Priscila. Gente, muito obrigada mesmo. Estarei vocês hoje aqui. Estarei sempre à disposição, viu, Malu, para o que precisar, tá bem? A gente já tem o endereço da loja dela, de moda feminina, então, tranquilo, Malu, é chegar lá tomar um café, né, Sandra? Eu amo estar na loja, a loja é da minha filha, mas eu passo o dia na loja, adoro, converso muito, me distraio, fiz amizades, mas estou à disposição, que a arte é minha paixão. Maravilha, Sandra. Então, temos aqui o contato aberto e só de continuidade. Edmeia, e o Rafael levantou na sequência também, então pode ser Edmeia e depois passo para você, Rafa, pode ser? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa tarde de 15ª Primavera dos Museus está espetacular. Eu adorei a primeira parte de aprender sobre o Henrique Aragão, sempre ouvia falar, mas não tinha, né? Eu acho que hoje nós aprofundamos. E agora, essa segunda atividade da primavera, né? E tendo o prazer de rever a Priscila, que, nossa, faz muito, muito tempo que eu não a via. E a Priscila, há muito tempo, né, foi aluna da UEL, e eu tive o prazer de dar aula de História da América para ela. E a Sandra, que eu não conheço tanto, mas eu me emocionei com a sua fala, Sandra, muito linda, muito cheia de experiência, mas muito emocionada mesmo, né, trazendo essa história viva do Paulo. E o Rafael, né, que contou um pouco da história. A gente gosta de saber também da história das pessoas, porque para mim, eu sou da história, nós somos da história, né, isso é importante, a gente chama de contexto, a gente chama de, né, para entender. E o Rafael chegou a fazer a segunda ou a terceira mostra de gravuras já na minha gestão, que foi em 2019, né, mostra latino-americana. E eu queria, bom, agora eu falei tudo isso, eu esqueci o que eu ia perguntar, mas eu queria, quando a Priscila disse que seria, que eu acho que um dos passos agora é transformar esse espaço aí, esse santuário que o Rafael, né, está cuidando, em uma institucionalizar mesmo, como uma casa de memória, alguma coisa assim.
o que eu gostaria de perguntar, tanto para a Priscila quanto para o Rafael, né, o que é necessário, né, para dar continuidade? Por exemplo, é preciso, por exemplo, preciso sensibilizar a comunidade londrinense? Assim, eu estou perguntando isso porque eu quero me colocar à disposição, enquanto diretora do Museu Histórico, se vocês quiserem pensar juntos, né, enfim, se vocês quiserem passar o Pires junto, a gente vai, sabe? Mas eu não sei o que é preciso, enfim, se às vezes tem algum problema burocrático mais complicado para resolver antes. Essa é uma questão, e eu lembrei a outra coisa que eu ia dizer, também nesse sentido de parceria. O Rafael falou que tem muitas coisas do Paulo ainda para serem publicadas. Eu sei que para isso precisa dinheiro, né, Rafael? Precisa de recurso. Mas uma coisa que, assim, eu posso oferecer, caso vocês queiram, mas não só para o Rafael, mas para qualquer pessoa, qualquer um de vocês que queira. Hoje, o Museu Histórico tem um selo editorial. A gente não tem recurso nenhum, mas a gente tem um selo editorial. Além de publicar o nosso catálogo, que inclusive ele está no nosso site, se vocês quiserem dar uma olhada, um catálogo referente a um projeto que foi do Chico Senra, né? Já foi nossa primeira publicação com o selo editorial, foi uma publicação online, tá? A gente também fez uma parceria com a Unimed e publicamos, né, o livro comemorativo dos 50 anos da Unimed. Então, assim, isso é um convite que eu faço, né? É claro, quando eu falo selo editorial, é só isso que a gente tem, né? Mas eu acho que, às vezes, é mais interessante do que uma publicação individual, né? E é claro, vincula a um espaço de memória, né? Então é isso, a gente não tem como editar, a gente não tem como fazer nada disso, mas a gente, né, o ISBN e o selo é pelo museu. É isso. Pode ser você, Rafael. E aí depois a Priscila também complementa, e a Zuca Paula, na sequência, levantou a mão. Zuca Paula está aqui hoje participando, e amanhã ela está como protagonista, junto com Juliana Suzuki e o Bernardo Pellegrini, falando um pouco da obra, né, do Museu de Arte de Londrina enquanto edificação, a partir da discussão do Cascaldi e do Artigas. Também vai falar da sua trajetória enquanto artista, que tem uma obra no acervo do Museu de Arte de Londrina. Rafael, Priscila e depois a Zuca, então. Aproveitei para fazer a divulgação para amanhã, você viu, né, Zuca? Eu levantei a mãozinha, a princípio, para falar uma coisa que eu tinha esquecido, né? Obrigada. Ele escrevia muito, colocou várias vezes em diário, em materiais que ele produziu, uma frase que ela nunca fez tanto sentido como hoje está fazendo, né? Que ele falava que ele sinto ter estado aqui sem ter feito caminhos, né? E eu percebo que ele fez muito caminho. Isso fica muito claro, né? Pena que não deu tempo de mostrar os caminhos que ele produziu. Mas respondendo a pergunta da Edmeia, professora Edmeia, essa ideia de transformar o espaço numa instituição, ela está meio que em andamento, né? A princípio, por exemplo, para abrir um CNPJ hoje sem fins lucrativos, a gente precisa de uma equipe, de um corpo, né? Pessoas responsáveis para que se possa montar o CNPJ e assim começar a correr e até mesmo pleitear recurso público, seja pelo PROMIC, Profice, seja pela Lei Rouanet, enfim, seja pelos caminhos que forem, para conseguir dar continuidade aos projetos que a gente tem na mesa, né, que não são vários aí,
inclusive esse projeto que eu falei, que a Carolina Silveira, ela está dando conta, ela está propondo, nasceu dessa parceria que nós fizemos, que é o Matriz em Movimento, que na verdade seria a continuidade do projeto que o Paulo ele desenvolveu, quando ele fez o Gravura em Londrina. A gente mudou o nome, mas foi mais por uma questão de que, como não era o Paulo que estava à frente, nem a Dolores, a gente quis respeitar isso e quis criar uma nova edição, um outro formato, que é justamente para divulgar a gravura, mas segue a mesma linha do que o Paulo queria fazer, que é divulgar a gravura em Londrina, continuar dando andamento nessa produção cultural da gravura aqui na nossa região. E tem dado muito certo. E em relação à publicação, Edmeia, ao marcar o dia, a gente vai sentar para conversar sim. O dia que você quiser, Rafael. Tem bastante material, é muita coisa. Na graduação de letras eu consegui trabalhar com uma seleção de textos do Paulo, de pontos, pensando na questão da paisagem, por ser um artista visual, como que ele trabalhava essa ideia da imagem, né, do campo visual dentro do texto. Então foi uma seleção muito bacana, é um trabalho que permeia aí a parte da literatura, com filosofia, com o campo das artes visuais em si, e está prontinho para publicar. Né? É um estudo junto com todos os textos do Paulo aí de quebra. Agora a Priscila, fica à vontade, Pri. Então, Edmeia, eu acho que o Rafael já falou a parte mais importante, né, que essa parte, vou colocar assim, burocrática do processo de institucionalização, porque eu não saberia dizer, né, quem está à frente dessa parte mais administrativa, vamos colocar assim, é o Rafael mesmo. O que eu tinha conversado com ele, todo esse processo que ele já fez, né, o que seria necessário, que eu expliquei, é que para, né, a gente pensar, ter espaço, seja como se fosse um espaço de memória, ou como um espaço de produção de arte mesmo, né, que o Rafael colocou que esse ateliê, ele tem essa intenção de continuar sendo um ateliê vivo, né, atuante dentro da concepção das artes. Ai, que foto linda! Depois eu quero essa foto, gente, manda para mim. Justamente passa por essa questão, né, precisa do acervo catalogado, organizado, né, tendo um inventário aqui informal do que tem no acervo, né, porque para mesmo abrir esse espaço para pesquisa, as pessoas precisam saber o que tem no acervo, né. A gente entende, no Museu Histórico, a gente já tem um pouco mais essa expertise, assim, porque é um museu universitário, as pessoas, como é um museu histórico, geralmente o pessoal vai lá para buscar documentação mesmo para pesquisa, né, aquela coisa toda, então, assim, e é bom que o Rafael, ele tem esse feeling pelo fato dele ser formado em história também, né, então, por exemplo, desde a minha primeira visita, ele sempre me repassou a documentação digitalizada, eu pedia, né, olha, preciso da documentação pessoal dele, por exemplo, as cartas, os diários, ele sempre me repassava digitalizado, as cópias, tudo. Então, assim, essa parte, eu falando como pesquisadora, eu entendo que isso é muito importante para quem vai pesquisar, né, não só as imagens das obras, mas todo o material possível, né, de ser disponibilizado para pesquisa, né. Então, isso, eu sempre pontuei que isso é muito importante para esse processo de institucionalização, seja ela qual for. Agora, essa questão mesmo mais burocrática, administrativa, é só o Rafael para saber mesmo, porque essa parte eu já não entendo muito, né. E eu agradeço também o convite, professora, para mim é um prazer rever novamente. E eu já estou pensando aqui, porque, né, eu tenho meu TCC sobre o prédio do museu, né, a monografia, depois a gente pode pensar, sim, essa questão dos textos sobre o Paulo, né, quem sabe. Então, né, agradeço muito o convite e vamos conversar também, vamos conversar bastante, né. Eu não estou presente em Londrina, né, atualmente eu ainda estou em Niterói, mas nada que uma reunião virtual não resolva. Eu vou deixar meu celular aqui no... Ah, sim, por favor, professora. Inclusive, gente, a gente pode, eu aproveitando para engrossar esse caldo, Engrossa tem aí toda essa produção do Paulo, do próprio ateliê, e essas obras que a gente mencionou, essas 110. Poderíamos ter um catálogo dessas 110 obras, o acervo do Paulo dentro do acervo do Museu de Arte, numa publicação em parceria com o Museu Histórico, com participação do Rafael, da Priscila e da Sandra, reeditando essas memórias que também foram surgindo pelo encontro de hoje. Eu vou postar de novo ali no chat a lista de presença e vou passar para a Zuca Paula. Também teve uma pergunta do Eduardo Aquio,
que ele perdeu uma parte da conversa e se ela vai estar gravada em algum lugar. A intenção, ao final da primavera, é a gente disponibilizar nos canais ligados às redes sociais dos museus, especificamente no Museu de Arte, a gente tem o Londrina Cultura. Então, provavelmente, já finalizando a primavera, isso vai estar arquivado no Londrina Cultura, e a gente pode também ter um compromisso, Jaime, Malu, Eduardo, pessoal aí ligado aos museus, para a gente compartilhar quando isso estiver disponível pelo e-mail dos inscritos, que pode ser uma forma de fazer isso chegar também, tá? Zuca, com você. Boa tarde, gente. Na verdade, eu vim aqui só dar um alô para vocês, falar oi, Edmeia, que faz muito tempo que eu não a vejo. Priscila, mesma coisa, nunca mais falei com a Priscila desde que ela terminou o mestrado, então parabéns pelo doutorado, fiquei feliz de ouvir você falar sobre a pesquisa de doutorado, bastante interessante, né? Percebi que você se dedicou bastante no processo de pesquisa a preservar a memória desse centro de documentação, que ainda não é um centro de documentação formal, mas que eu espero que venha a ser, né, do Paulo Mentem, que é um artista bastante importante para a cidade de Londrina. Claro que eu não estou levando em consideração o papel dele na arte, mas no que diz respeito a Londrina, a memória do norte do Paraná, a memória de Londrina, eu acho que é um artista que precisa realmente fazer isso que vocês estão sugerindo, né, o catálogo, junto com o Museu Histórico, porque o artista realmente merece esse destaque, merece essa publicação, né, que seja feito, porque é relevante o papel dele na cultura londrinense. Então, fiquei super feliz, Priscila, pelo seu trabalho e pela disposição do Rafael, né, de se deslocar aqui de São Paulo para ir lá para Londrina, preservar a memória do avô, que ele nem tinha muita familiaridade, mas tinha uma memória, né, familiar sobre esse indivíduo que era um artista da família, né, aposto que era sempre mencionado assim, o artista da família. E isso é muito importante, é muito bonito, é muito sensível, né? Então, acho que é muito gratificante a gente ouvir esse tipo de proposta, porque só enriquece a cultura do Estado. A gente sabe que Paraná é um Estado extremamente conservador, né? Londrina é uma cidade extremamente conservadora, então saber que existem pessoas em Londrina que estão preocupadas em mostrar a produção de um artista que fez cultura, que fez arte, que fez artistas em Londrina, é muito importante. Era isso que eu queria dizer para vocês, estão de parabéns. O Museu de Arte de Londrina de parabéns, Secretaria de Cultura, Museu Histórico, enfim, a Sandra, maravilhosa Sandra, sempre à frente aí na arte londrinense, né? Então é isso, porque eu acho que já está terminando o tempo, né? Eu queria falar rapidinho, Danilo. Perfeito, Sandra. Fala assim, depois eu passo para o Jaime, que ele vai comentar sobre o contexto da foto, Jaime. Eu já te passo Agradeço também. Aí a Zuca, Edmeia, eu quero conhecê-las pessoalmente e pensei rápido aqui. 2027 é o centenário de nascimento do Paulo. Criar uma casa de memória é um trabalho moroso. Nós vamos aí 3, 4, 5 anos, mas isso é possível. E fazer uma publicação de toda essa trajetória do Paulo nas artes. Eu topo, estou de portas abertas e não vejo a hora de chegar 2027 para a gente ter essa casa de memória criada e trabalhando bastante, como o Paulo sempre gostou. Ele trabalhava muito. Obrigada. Obrigado, Sandra. 2027, 100 anos, né, da obra do Paulo. 2023, 30 anos do Museu de Arte também, que é uma data aí que a gente já está
projetando. Então, são datas aí, tem trabalho, né, gente? Tem trabalho para fazer. Sábado, o Museu Histórico completou 51 anos. Olha aí. Nossa, que maravilha! Parabéns para vocês. Parabéns. Jaime, conta pra gente de onde você extraiu essa foto que está aí. Opa, Paulo estão ouvindo aí? Menten, o nosso Beleza, querido tá? Henrique Estão ouvindo aí, Aragão. Danilo? Estamos sim. E o Ah, Marcos, beleza. né? Perisson, que Não, também falou um pouco antes. produz muitos documentários aqui, né? E então temos acesso a um pouco de pastas de fotos no Museu Histórico, né? Porque a Fundação Cultural tem 33 anos, tá? Então, acompanhou um pouco dessa trajetória de vida do Henrique, depois que a Fundação já tinha sido criada, né, em 1987. Só que, assim, não é organizado esse acervo. De vez em quando, tipo, essa foto tem aqui, ela tem num documentário que foi feito aqui por uma menina de jornalismo, que era um tesouro em Biporã, falando sobre a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, né? As nossas estagiárias aqui de jornalismo, ainda bem que elas acabam fazendo trabalhos de conclusão de curso sobre coisas de Biporã, né? Da cultura, da memória, então a gente acaba tendo mais materiais produzidos. Mas eu não achei, deve ter várias fotos dessa aqui no arquivo, de visitas do Paulo Menten aqui ao Henrique. Aqui eu acho que a casa do Henrique que é de madeira e tal, né? Eu acho que é lá no ateliê, na oficina onde ele trabalhava, né? Com solda, com os metais e tal, e entalhe. Esse rapaz que está à esquerda aqui, o João Werner, ele trabalhou muito tempo com madeira. E ele tem o que hoje? O João Werner acho que tem 50 anos, e é um artista que deixou obras lindíssimas, né? Trabalhou com o Henrique de Aragão, assim como o Aguinaldo. Esse que está aqui de camisa azul é o que está participando conosco aí da atividade de hoje, o Marcos Perisson, né? Esse músico da Orquestra UEL e tal, que foi já secretário de Cultura de Biporã, né? Nos anos 90 e 2000. E eu achei bacana, né? Quando deu para encaixar as duas atividades com esses artistas no mesmo dia, eu achei que é uma contribuição. Deixa eu só finalizar falando dessa... digamos, esse desejo que vários manifestaram aí, a Zuca, né, a professora Sandra Joia, tá, de documentar um pouco da memória do Paulo Menten por meio de algo impresso, né? Tem aqui na minha mão aqui um Henrique de Aragão, Obras Públicas. Esse material até foi lançado também no Museu de Arte de Londrina aí. Foram alguns lançamentos, exposição fotográfica, painéis e também livro, né? Aqui, por exemplo, é uma obra que compõe aqui o Cine Teatro, né? Obra em metal, em vitrais, em vidro, né? Então, assim, um material, um catálogo, né? Assim, mais ou menos como vocês disseram aí, só que isso aqui não é completo. Foi uma escolha que tem um pouco de fotos documentais, um pouco da escultura dele em concreto, em madeira, em metal, em aço inox e ferro, né? Em latão, que é o material que ele mais gostava de trabalhar, porque o latão é maleável, aquele que se assemelha à cor do cobre. Então, você vê, fomos presenteados com esse material por conta de uma menina que estava fazendo, se não me engano, mestrado na Belas Artes, na Federal do Paraná, e daí ela conseguiu, viu, Priscila? Ela conseguiu o recurso da Lei Rouanet e tal, um bom valor, e deixou, se não me engano, 5.000 exemplares, acho que 3.000 exemplares, se não me engano, desse catálogo, desse material aqui, que ele não é um livro histórico. Até tinham me pedido, há uns anos atrás, para eu iniciar um trabalho desse de, como é que poderia dizer, uma espécie de biografia, né, autorizada do Henrique de Aragão, né, e que a gente pudesse mencionar a maior parte das obras que a gente tiver conhecimento que ele produziu e que ainda tem como apresentar por fotografia, memorial descritivo, alguma coisa assim. Ficaria tanto um histórico de obras, quanto também biografia, né, os aspectos humanos, a vida dele, tá? E não conseguimos ainda, tá? Não é um projeto essencial agora. Então, mas como essa acadêmica já havia desenvolvido esse projeto, conseguiu, além do trabalho acadêmico dela, produzir também, deixou um material muito bom, né? É um legado parcial de algumas esculturas públicas, mas que a gente pôde passar para todas as escolas daqui, bibliotecas, museus e tal. Então, toquem o barco aí para fazer a mesma coisa que o Paulo Menten. A nossa dificuldade aqui é justamente a catalogação, sabe, assim, dentro de critérios de pessoas de arte, né, de arquivologia e tal,
para que possa ser, digamos, dentro do projeto de tombamento da Casa de Artes, né? Sim. Que o secretário anterior queria, né? Que a gente possa, não só uma catalogação de parte como tem aqui, mas tudo que tem dentro da Casa de Artes, isso vai ser mais fácil, porque é de patrimônio da Fundação Cultural e da Prefeitura, né? Uhum. Mas no material impresso a gente, e que geralmente aqui o pessoal gosta de criar audiovisual também, mas impresso eu acharia seria mais a minha praia. Conseguir fazer esse levantamento pelo Brasil do que tem produzido, né? Jaime, eu tenho muito interesse, porque assim, o Paulo e o Henrique Aragão, eles foram muito próximos, né, desde o começo da estadia do Paulo aqui nos anos 80, né, e eu teria muito interesse em trabalhar, assim, com o Henrique Aragão, a gente fazer o duro desse processo de catalogação é que daí precisa do maquinário também, né, o Rafa pode dizer melhor depois, que ele teve bastante dificuldade com essa parte de impressora, de digitalizadora, tem essas questões, né, mas teria que ver se não tem como, né, fazer uma parceria aí, o Museu de Arte de Londrina, até o Rafael mesmo, fazer uma consultoria, alguma coisa assim, assessoria, né, e me interesso muito pela essa parte de pesquisa também. Eu tô de olho no Henrique Aragão faz tempo já. Eu publicando Paulo Mento, o Henrique era o próximo na minha lista. Então, mas deixa só para que fique claro. Esse teu trabalho de doutorado já é um esteio para esse material impresso sobre a biografia do Paulo Menten, né? Com certeza, com certeza. Tá. Então, isso aí já tem pronto. Basicamente, sim. Obrigado, pessoal. Seria transformar só em formato de livro agora, né? Revisar o texto, ver essa questão de fazer uma revisão gramatical, essas coisas, né? Editoração, o que precisa. Mas eu tenho interesse, tão logo, publicar isso em formato de livro, sim, com certeza. A Zuca Paula levantou a mão, a gente já está aí, extrapolou um pouquinho o tempo. É só uma sugestão rapidinha para a Priscila e a Edmeia e o Rafael, que querem fazer esse trabalho de 110 obras aí do museu. E você também, né, de 110 obras do Museu de Arte, Secretaria de Cultura. Eu penso que são dois projetos distintos, Priscila. Um para a sua tese da Lei Rouanet e outro pela Secretaria de Cultura da Lei Rouanet, eu acho que e pelo Museu Histórico, acho que dá para sair os dois projetos pela Lei Rouanet. E você dá o suporte histórico, já que você tem esse suporte histórico, e a publicação das obras do Museu de Arte, mais o ateliê. Com certeza, Azul, porque assim, porque na tese eu citei as obras que estão ali no Museu de Arte, né? Eu fiz um apêndice ali com os principais acervos que tem a obra do Paulo, e realmente, se fosse para fazer uma publicação com o material do Museu de Arte de Londrina, seria um catálogo à parte, né? Então, realmente, seriam duas publicações. Então, e mais o Henrique ainda no futuro, então... Tem muito material. Muito material para publicar. Bem, obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Valeu, Zuca. Saudades, Zu. Amanhã, vem amanhã, Priscila, para ouvir a Zuca também. Apareçam aí amanhã, tá? Até amanhã. O recado é esse, gente, para amanhã. A gente retoma a partir das 2h, com a primeira atividade do período da tarde, intitulada Bate-Papo com o autor Leandro Magalhães, sobre o livro As Aventuras do Gato Cacheiro nos Museus de Londrina, que é uma atividade voltada mais para estudantes da educação fundamental, mas que está aberta para todo o público da primavera. Na sequência, a gente tem às 15h20 essa fala que teremos a participação da Zuca Paula, intitulada É Mais Um Encontro Online, ligada aí ao Museu de Arte de Londrina, e intitulada a temática Arquitetura Moderna de Artigas e Cascaldi. Junto com a Zuca Paula teremos a Juliana Suzuki, que é pesquisadora na área da arquitetura, estudou, tem um livro publicado, Artigas e Cascaldi, que é um livro referência, né, sobre a arquitetura moderna no contexto aqui da cidade de Londrina. E o Bernardo Pellegrini, que é atual secretário, foi citado em alguns momentos aqui pela Sandra Joia, no início da gestão dos anos 2000, que retomou aqui esse vínculo, né, como secretário de Cultura, no ano de 2021, é o primeiro ano dele, apresentando um pouco as memórias também que ele, Bernardo, enquanto gestor, né, público, além de ter essa experiência enquanto músico,
tem do Museu de Arte de Londrina e qual a projeção que ele faz também para essa atual gestão do trabalho que vai ser desenvolvido nesses anos com a gestão, ele estando à frente da gestão. É isso, gente, para amanhã. A gente agradece muito aí a participação de todas e todos, especialmente Rafael, Priscila e Sandra, né, destacar aqui a disponibilidade de vocês em participarem. E temos aí bastante trabalho que se aponta, né, como indicativo, Priscila. E você viu que a gente já, de maio, aquele trabalho que se apresentou, a gente está fazendo uma primeira etapa aqui hoje, que a gente possa ir, Não, com certeza, Danilo, a minha alegria, ligando os laços, né, a minha alegria, porque, assim, durante o mestrado, né, eu pesquisei no acervo aí do Museu de Arte, eu peguei a lista das obras do Paulo Menten, aí foi com a Nancy ainda, quando a Nancy ainda estava como servidora, a Letícia também me ajudou na consultoria biblioteca, né, a Sandra, infelizmente ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, agora vamos marcar a Sandra. E a minha alegria, Danilo, de ter uma nova geração de servidores aí, né, totalmente proativo, super engajado, né, então o Danilo vai ser nosso parceirão a partir de agora também, né, e eu agradeço muito, né, pela disponibilidade e mais do que isso, né, gente, o carinho que vocês têm pelo Paulo Menten, né, não só pelo fato de ter ouvido meu apelo, mas principalmente pelo carinho e pelo respeito que vocês têm pelo Paulo Menten, a figura, a obra dele, né? Não é à toa que ele ficou em Londrina, né? Ele se sentia especial e se sentia acolhido aqui também, né? Isso, para mim, eu acho que é o mais bonito e é o mais importante de tudo isso, né? E um beijo, um abração para todo mundo. Zu, vejo você amanhã. Abraços a todos e muito obrigada. Obrigado, tchau, pessoal. Sandra. Obrigada. Obrigado. Até amanhã. Primeiro dia, a Marina Galho, primeiro dia excelente. Tem ainda o linkzinho para presença, viu, gente? Dá tempo ainda. Abre o link, a gente vai fechar. Pode terminar a gravação. Carlos, fica à vontade para finalizar a gravação. E até amanhã, então, gente. A gente agradece aí a participação. Seguimos em contatos, tá? Se cuidem e até amanhã. Rafael, estamos devendo a visita, né? Malu, vamos organizar a visita lá para conhecer o ateliê. Ô Danilo, te mandei no WhatsApp aí a foto do Paulo com alguns artistas aqui de Londrina, inclusive o Aragão. Opa, ainda dá tempo. Compartilha depois, Danilo. Compartilho. Compartilha aí depois. Sim. Opa, é um PB aqui. Vamos lá, né? Já que deu a... Não tá compartilhando, tá? Tá. Vocês estão vendo? Tá. Aqui para mim não... Deu um delay aqui. Aqui é o Frutuoso também, né? A Dolores, Frutuoso. O Paulo, Frutuoso. Os outros dois eu não reconheço aqui. Gente. Olha só. Que lindo, gente.